Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo, e hoje então a gente vai conversar um pouquinho, aliás bem pouco mesmo, eu não vou considerar esse vídeo aqui uma resenha, tá ok? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o Silmarillion em si, tá bom? Do Tolkien. Eu não sei se vai dar pra vocês verem a imagem bem, tá bom? Da capa do livro, mas em si o Silmarillion, gente, é considerado, se não me engano, pelo próprio Tolkien a sua obra-prima, ok? Mas de qualquer forma ou não, eu vou deixar a capinha do livro aqui do lado. Ok? Gente, eu vou recomendar, antes de você assistir esse vídeo aqui, eu quero dizer pra vocês que isso aqui vai ser só a minha opinião em si, eu vou contar um pouquinho da história e só, tá bom? Eu não vou considerar esse vídeo aqui uma resenha. Eu vou deixar lá embaixo, na descrição do vídeo, um vídeo de uma resenha muito extensa sobre esse livro que eu recomendo, tá bom? Uma resenha muito mais longa e muito mais, vamos colocar assim, com mais conteúdo. Aqui eu só vou apresentar a minha opinião, se eu sou um leitor e ver aqui da minha impressão do livro, tá bom? Eu também vou deixar lá embaixo já um post de um blog muito mais especializado sobre essa obra aqui do Silmarillion do Tolkien. O que vai contar desde o nascimento disso aqui, a origem, vai contar tudo. Então eu só vou dar minha opinião aqui do livro. Ok? Deixa eu sublinhar. Então, antes, se você quer saber uma opinião, continue no vídeo. Esse vídeo aqui não é uma resenha, e sim uma opinião sobre o que eu achei desse livro. Ok? Não esqueça de conferir os links aí embaixo se você quiser uma resenha mais aprofundada sobre esse livro. Tá bom? Bom, gente, aqui a gente vai ver no Silmarillion em si, meio que a origem em si de Arda, tá bom? Vai contar desde o nascimento de Arda, né? O nascimento da Terra-média em si. Isso é muito importante aqui na história, porque daqui a pouco a gente vai conversar, porque eu não gostei tanto desse livro aqui. É um livro bem escrito e é a obra-prima do Tolkien mesmo, apesar de eu não ter lido O Senhor dos Anéis, tá bom? Mas esse livro aqui, diferente em si do Hobbit, tá bom? Que é em si o livro mais básico do autor, esse livro ele tem toneladas de personagens, tá bom? Então talvez seja esse um dos motivos de eu ter demorado muito para ler, além da escrita que é um pouco difícil, tá bom? No começo desse livro nós vamos ter uma certa dificuldade para engajar na história realmente. Bom, o primeiro capítulo desse livro, e a gente tem que lembrar, é a criação em si, e se chama, eu vou deixar o nome desse capítulo na tela, porque eu não sei a pronúncia dele direito, por causa de dois pontinhos não é, mas é tipo Ainulindalin. Vou colocar o nome desse capítulo aí na tela, vai aparecer. Bom, esse capítulo é bem marcante aqui, porque nós vamos acompanhar esse o começo de tudo, né? É através, se não me engano, dessa canção, que eu não sei, acho que é os elfos que fazem, me corrija nos comentários. Mas esse é aquele tipo de livro bem importante na obra do Tolkien, porque ele, de uma forma ou de outra, aqui a gente vai ter parte do livro, né? Esse livro aqui vai reunir novelas e vai reunir também contos sobre essas criaturas em si. O central desse livro aqui, tá bom? É falar sobre os elfos, é falar sobre os homens em geral, tá bom? É falar sobre as criaturas também, só que não é tão focado assim na criatura, porque bem lá no final do livro, nós vamos entender em si a criação em si de Sauron, por exemplo. Aqui vai estar um pouco explicado, então a gente vai ter meio que essas explicações para quem não leu em si O Senhor dos Anéis. É uma boa oportunidade para começar com esse livro. Aqui também ele vai falar sobre algumas existências de algumas espécies, como eu tinha comentado a questão do Sauron, tá bom? Porque também para quem assistiu o filme sabe muito bem quem é o Sauron, é uma figura importante na história do Tolkien. Bom, gente, esse livro aqui também é dividido em 5 partes, tá bom? E também é importante lembrarmos isso, porque aqui vai ter um momento marcante desse livro em si, que pelo que eu soube, tá bom? De outras pessoas que leram, esse momento é marcante para nós entrarmos em si no Senhor dos Anéis. Eu já assisti os filmes do Senhor dos Anéis, são fantásticos. Bom, que é o momento em si da guerra dos elfos e dos homens ali. Esse momento é muito marcante em si para quem quer entender melhor aquela guerra que aconteceu lá. E também a gente vai ter aqui o capítulo Quenta Silmarillion, acho que eu estou falando certo, tá bom? Que é o capítulo que vai focar mais nas magias, as pedras em si. Então é um capítulo também bem importante aqui nessa história, tá bom? Esse é um livro mais, como posso dizer, é um livro bem dividido mais em partes, tá bom? Naquele livro que segue uma história reta. Aqui a gente vai ter partes e toneladas de personagens, tá bom? E você vai se confundir muito na história. Bom, gente, mas entrando assim na resenha do Tolkien em si, que eu fiz aqui no canal, eu vou deixar o link dessa resenha lá embaixo na descrição do vídeo.
O Hobbit em si, quando foi lançado, foi um sucesso enorme, tá bom? Gerou muito lucro em si. E aí, tá bom, a empresa, se eu não me engano, a editora do Tolkien em si, mandou ele lançar a continuação do Hobbit. Isso foi antes de ele escrever O Senhor dos Anéis, tá bom? Então, nós percebemos logo de início essa questão realmente desse livro. De início também ele foi incompleto, tá bom? Se eu não me engano, o filho do Tolkien, tá bom? Completou os livros ali com os artigos e tal. Então, foi um livro meio que difícil de ser lançado, se a gente for ver, né? E ele demorou muito para ser lançado. Acredito que sim. Corrija nos comentários você que tem editor, tá bom? E é isso, tá bom? Essa é meio que a minha opinião sobre esse livro. Agora, falando mais sobre a minha impressão em geral do livro, eu não gostei muito, gente. Eu consideraria esse livro aqui, tá bom? Enquanto minha opinião, tá bom? Um livro mais para um índice, para quem quer entrar em si no Senhor dos Anéis, tá bom? Eu acho que foi, sim, uma boa oportunidade de eu ter lido esse livro para começar a entender melhor em si o próximo livro dele, né? Que é o Senhor dos Anéis que eu vou ler. Aliás, não é o próximo livro. Aqui no Brasil é dividido em trilogia em si, né? O Senhor dos Anéis, a gente tem as duas torres, né? Eu esqueci o outro lá. Mas, bom... então é um bom índice para quem quiser começar, mas não é um livro fácil, tá bom? Só para vocês terem ideia, quando esse livro foi lançado em si, tá bom? Eu acho que em 1970, se não me engano, me corrijam. Mas, bom, as pessoas acharam esse livro muito ruim, tá bom? Acharam o que tinha muitos personagens, acharam a escrita muito pesada, o começo muito difícil de entender, e é realmente isso. É tão certo que eu demorei cerca de 2 meses para ler esse livro, né? Aliás, eu li esse livro, mas eu acho que eu ainda preciso reler ele várias vezes para entender. E aí, quando eu começar a ler O Senhor dos Anéis, eu acho que eu pretendo intercalar com algumas partes aqui para entender melhor a história do Senhor dos Anéis, cara. Mas é isso, fica a dica, é um livro bem escrito do Tolkien. Tolkien continua assim entre o meu autor favorito de fantasia, tá bom? E é isso, o vídeo de hoje foi isso. Se você quiser uma resenha mais especializada, não esquece de conferir os links lá embaixo, tá bom? Porque aqui só foi uma opinião mesmo. Ok? E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação do canal, tá bom? Dá o joinha também, que é muito importante, ok? Comentar aí embaixo também se você pretende ler o Tolkien ou não. Eu indico você começar pelo Hobbit, e depois passar pro Silmarillion e depois passar pro Senhor dos Anéis. Eu acho que é meio que... E se você não entendeu o Silmarillion em si, releia novamente, tá bom? Até o próximo vídeo.